Os 7 hábitos, uma visão geral. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Aristóteles. Nosso caráter, basicamente, é composto pelos hábitos que desenvolvemos. Plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. Diz o ditado. Os hábitos constituem fatores poderosos em nossas vidas. Uma vez que representam padrões coerentes e muitas vezes inconscientes, eles servem para exprimir nosso caráter no dia a dia, sendo responsáveis por nossa eficácia ou ineficácia. Horace Mann, um grande educador, um dia disse: os hábitos são como cordas. Se acrescentarmos um fio por dia, em pouco tempo, não podem ser mais rompidos. Eu, pessoalmente, não acredito na última parte de seu pensamento. Sei que os hábitos podem ser rompidos, os hábitos podem ser aprendidos e desaprendidos. Sei, por outro lado, que isso não é nada fácil, implica um processo que exige dedicação total. As pessoas que viram a viagem da Apollo 11 à Lua ficaram deslumbradas quando o primeiro homem pisou na superfície lunar e retornou à Terra. Adjetivos bombásticos como fantástico e incrível foram inadequados para descrever aqueles dias movimentados. Os astronautas, para chegarem lá, precisaram romper literalmente com a tremenda força da gravidade da Terra. Gastou-se mais energia nos primeiros minutos da subida, durante a decolagem e os quilômetros iniciais da jornada, do que nos dias que se seguiram, quando foram percorridos mais de 750 mil quilômetros. Os hábitos, da mesma forma, possuem uma força de gravidade terrível, maior do que a maioria das pessoas percebe ou admite. Romper com tendências profundamente arraigadas, como as de procrastinar, criticar, ser impaciente e egoísta, tendências que violam princípios básicos da eficácia humana, exige muito mais do que um pouquinho de força de vontade e mudanças diminutas em nossas vidas. A decolagem demanda um esforço tremendo, mas assim que superamos a força da gravidade, toda a liberdade assume um novo sentido. Como qualquer força natural, a gravidade pode trabalhar para nós ou contra nós. A força da gravidade de certos hábitos pode nos impedir de ir aonde desejamos. Mas é também a força da gravidade que mantém nosso mundo no lugar, os planetas em suas órbitas e o universo em ordem. Trata-se de uma força poderosa, e se a usarmos eficazmente, essa força da gravidade do hábito servirá para criar a ordem e a coerência necessárias para introduzir a eficácia em nossas vidas. Definição dos hábitos. Para nossos objetivos, definiremos um hábito como a interseção entre o conhecimento, a habilidade e o desejo. O conhecimento é o paradigma teórico, o que fazer e o porquê. A habilidade é o como fazer. E o desejo é a motivação, o querer fazer. Para tornar algo um hábito em nossas vidas, precisamos reunir esses 3 elementos. Eu posso ser ineficaz nas minhas interações com meus colegas de trabalho, com minha esposa e com meus filhos, porque constantemente digo a eles o que penso, mas sem nunca parar para realmente ouvir o que eles têm a dizer. A não ser que eu busque os princípios corretos para a interação humana, corro o risco de nem sequer saber que preciso ouvi-los. Mesmo sabendo que preciso ouvir realmente o que as pessoas dizem para interagir com elas, posso não ter a capacidade para tanto. Pode ser que eu não saiba como ouvir sinceramente o que outra pessoa está dizendo. Mas saber que preciso ouvir e saber como ouvir não é o bastante. A não ser que eu queira ouvir, que eu tenha o desejo necessário, isso não se tornará um hábito em minha vida. Formar um hábito exige esforço nessas 3 dimensões. A mudança ser-ver é um processo ascendente. O ser altera o ver, que por sua vez muda o ser e assim por diante, quando nos movemos em uma espiral ascendente de amadurecimento. Por meio do trabalho no conhecimento, na habilidade e no desejo, conseguimos atingir novos níveis de eficácia pessoal e interpessoal, rompendo com os antigos paradigmas que representaram a fonte da pseudo-segurança por tantos anos. Trata-se por vezes de um processo doloroso.
Uma mudança precisa ter como motivação um objetivo nobre, acrescida da disposição para subordinar o que você pensa que quer no momento ao que realmente quer para o futuro. Este processo, contudo, produz felicidade, o objetivo e a função de nossa existência. A felicidade pode ser definida, pelo menos em parte, como fruto da habilidade e do desejo de sacrificar o que queremos agora em função do que queremos futuramente. O contínuum da maturidade. Os 7 hábitos não são um conjunto desconexo de fórmulas milagrosas para estimular as pessoas. Em harmonia com as leis naturais do crescimento, eles abordam de modo progressivo, sequencial e altamente integrado o desenvolvimento da eficácia pessoal e interpessoal. Eles nos levam a realizar paulatinamente o contínuum da maturidade, que passa da dependência para a independência até alcançar a interdependência. A nossa vida começa pela infância, quando somos totalmente dependentes dos outros. Somos orientados, alimentados e sustentados por outras pessoas. Sem este apoio, viveríamos apenas umas poucas horas ou, no máximo, alguns dias. Depois, gradualmente, com o passar dos meses e dos anos, nós ficamos cada vez mais independentes, física, mental, emocional e financeiramente, até chegarmos ao ponto em que conseguimos tomar conta de nós e nos tornamos confiantes e seguros. À medida que prosseguimos em nosso crescimento e amadurecimento, tomamos consciência cada vez mais de que tudo na natureza é interdependente, de que existe um sistema ecológico que governa a natureza, inclusive as sociedades. Mais tarde, descobrimos que o ponto culminante de nossas vidas tem a ver com o nosso relacionamento com os outros, pois a vida humana se caracteriza pela interdependência. O crescimento desde a infância até a idade adulta se faz em conformidade com as leis naturais. Claro, existem diversas direções no crescimento. Atingir a maturidade física total, por exemplo, não assegura automaticamente a maturidade emocional ou intelectual. Por outro lado, a dependência física de uma pessoa não significa que esta seja intelectual ou emocionalmente imatura. No contínuo de maturidade, a dependência é o paradigma do você. Você tem de tomar conta de mim. Você fez a coisa certa. Você não fez a coisa certa. Eu culpo você pelos resultados. A independência é o paradigma do eu. Eu sei fazer. Eu sou responsável. Eu tenho certeza. Eu sei escolher. A interdependência é o paradigma do nós. Nós podemos fazer isso. Nós podemos cooperar. Nós vamos unir nossos talentos e habilidades para juntos criarmos algo maior. As pessoas dependentes precisam das outras para conseguir o que desejam. As pessoas independentes conseguem obter o que desejam por meio de seu próprio esforço. As pessoas interdependentes combinam seus próprios esforços com os esforços dos outros para conseguir um resultado muito melhor. Se eu fosse fisicamente dependente, paralítico, deficiente ou incapaz fisicamente, precisaria da ajuda das pessoas. Se eu fosse emocionalmente dependente, meu senso de valor e minha segurança dependeriam da opinião dos outros a meu respeito. Seria devastador se alguém não gostasse de mim. Se eu fosse intelectualmente dependente, precisaria de terceiros que iriam pensar em meu lugar e resolver as questões e os problemas da minha vida. Se eu fosse independente, poderia me virar sozinho fisicamente. No plano intelectual, seguiria minhas próprias ideias e teria a capacidade de passar de um nível de abstração a outro. Poderia pensar de modo crítico e analítico, organizando e expressando meus pensamentos de forma inteligível. Emocionalmente, saberia reconhecer meu valor sozinho. Conduziria a minha vida tendo minha personalidade como base. Não dependeria do fato de os outros gostarem de mim ou me tratarem bem para reconhecer meu próprio valor. Não é difícil perceber que a independência revela mais maturidade do que a dependência. A independência é em si e por si uma grande conquista, mas a independência não é suprema. Não obstante, o paradigma social privilegia a independência. Ela representa o objetivo supremo de muitos indivíduos e movimentos sociais. A maioria da literatura sobre motivação coloca a independência em um pedestal, como se a comunicação, o trabalho em equipe e a cooperação fossem valores secundários.
Mas a grande parte da ênfase atual na independência reflete uma reação à dependência, ao fato de outras pessoas controlarem, definirem, usarem e manipularem nossas vidas. O conceito de interdependência, tão mal compreendido, lembra para muita gente a dependência. Sendo assim, encontramos muitas pessoas, às vezes por razões egoístas, destruindo o casamento, abandonando os filhos e deixando de lado todas as suas responsabilidades sociais, sempre em nome da independência. O tipo de reação que leva as pessoas a arrancar as algemas, promover a liberação, buscar a afirmação e se impor, com frequência revela uma dependência mais profunda, da qual elas não podem fugir, pois vem de dentro, não de fora. Uma dependência que permite à fraqueza alheia arruinar sua vida emocional, o que coloca a pessoa na posição de vítima dos outros e dos acontecimentos que escapam completamente do seu controle. Claro, por vezes é preciso mudar as circunstâncias. Mas o problema da dependência é uma questão ligada à maturidade emocional, tendo pouco ou nada a ver com as circunstâncias. Mesmo que as condições sejam mais favoráveis, a imaturidade e a dependência frequentemente persistem. A verdadeira independência do caráter nos dá o poder para agir, abandonando a posição passiva. Ela nos liberta da dependência das circunstâncias e das outras pessoas, sendo um objetivo valioso, libertador. Mas nem por isso é o objetivo supremo de uma vida eficaz. Uma postura independente por si só não se adapta à realidade interdependente. Pessoas independentes podem ser eficazes em nível individual, mas não constituem líderes adequados ou bons elementos em uma equipe. Eles não adquiriram ainda o paradigma da interdependência, necessário para se conseguir o êxito na vida familiar, no casamento e no mundo profissional. A vida é, por natureza, totalmente interdependente. Tentar atingir o máximo de eficácia por intermédio da independência equivale a tentar jogar tênis com um taco de golfe. A ferramenta não é adequada à realidade. A interdependência é um conceito muito mais maduro e avançado. Se eu sou fisicamente interdependente, eu sou autoconfiante e capaz, mas sei que nós dois juntos podemos fazer muito mais do que um de nós isoladamente, por melhor que seja. Se eu sou emocionalmente interdependente, tenho noção do meu próprio valor e essa noção vem do íntimo. Mas também reconheço a necessidade do amor, de dar e de receber o amor dos outros. Sendo intelectualmente interdependente, tenho consciência de que preciso de toda a capacidade mental das outras pessoas para somar a minha. Como pessoa interdependente, tenho a oportunidade de me relacionar de modo mais profundo e significativo com os outros, conseguindo o acesso ao potencial e aos imensos recursos dos demais seres humanos. A interdependência é uma escolha que só pessoas independentes podem fazer. Os dependentes não conseguem atingir a interdependência. Não possuem personalidade suficiente para tanto, não conhecem o bastante de si. Por esta razão, os hábitos 1, 2 e 3, nos capítulos seguintes, tratam do autodomínio. Eles levam a pessoa da dependência para a independência. Estes hábitos formam as vitórias particulares, a essência do desenvolvimento do caráter. As vitórias particulares precedem as vitórias públicas. Não se pode inverter esse processo, assim como não se pode fazer a colheita antes do plantio. Ele vem de dentro para fora. Quando alguém se torna verdadeiramente independente, adquire as bases para a real interdependência. Torna-se possuidor do caráter básico a partir do qual se podem trabalhar eficazmente as vitórias públicas, mais dirigidas à personalidade, tais como o trabalho em equipe, a cooperação e a comunicação, presentes nos hábitos 4, 5 e 6. Isso não significa que você precise ser perfeito no tocante aos hábitos 1, 2 e 3 antes de trabalhar nos hábitos 4, 5 e 6. A compreensão da sequência ajuda a tornar o crescimento mais eficaz, mas não pretendo sugerir que você se isole por vários anos até que desenvolva os hábitos 1, 2 e 3 de forma plena. Como parte de um mundo interdependente, você precisa se relacionar com esse mundo diariamente. Mas os problemas agudos do mundo podem, contudo, obscurecer as causas crônicas presentes no caráter. Compreender o modo como sua maneira de ser interfere em todas as interações interdependentes irá ajudá-lo a se concentrar paulatinamente, dando um passo de cada vez, em harmonia com as leis da natureza e do crescimento.
O hábito 7 é o hábito da renovação. Uma renovação regular, equilibrada, das 4 dimensões básicas da vida. Ele abrange e envolve todos os outros hábitos. Trata-se do hábito do aprimoramento contínuo, criador da espiral ascendente do amadurecimento, capaz de levá-lo a níveis inéditos de compreensão e de vida, onde se desfruta o resultado de cada um dos hábitos, conforme se atinge um plano superior. Definindo a eficácia. Os 7 hábitos são hábitos eficazes. Como estão baseados em princípios, conduzem ao máximo possível de resultados benéficos a longo prazo. Tornam-se a base do caráter da pessoa, criando um centro poderoso de mapas corretos, a partir dos quais um indivíduo pode resolver problemas com eficácia, maximizar oportunidades, aprendendo a integrar novos princípios em sua espiral ascendente de crescimento. Eles são hábitos eficazes também, porque se baseiam em um paradigma de eficácia harmônico com as leis naturais, um princípio que chamei de equilíbrio PCP, o que causa estranheza a muita gente. Esse princípio pode ser facilmente compreendido se recordarmos a fábula de Êxopo sobre a galinha dos ovos de ouro. A fábula conta a história de um pobre fazendeiro que um dia descobre no ninho de sua galinha preferida um reluzente ovo de ouro. No início, ele desconfia de algum tipo de brincadeira, mas, no momento em que vai jogar o ovo fora, pensa melhor e o leva para ser avaliado. O ovo era de ouro maciço. O fazendeiro não consegue acreditar em sua sorte. Fica ainda mais surpreso no dia seguinte, quando o fenômeno se repete. Dia após dia, ele se levanta e corre para o galinheiro para apanhar mais um ovo de ouro. Ele acaba ficando imensamente rico e mal podia acreditar em tanta sorte. Junto com a fortuna, porém, vieram a cobiça e a impaciência. Incapaz de esperar pelo ovo de ouro de cada dia, o fazendeiro decide matar a galinha e pegar todos os ovos de uma só vez. Mas quando abre a ave, descobre que não havia nada dentro dela, nenhum ovo de ouro. E agora não havia mais meio de consegui-los. O fazendeiro destruíra a galinha que os produzia. Acredito que nessa fábula se manifeste uma lei natural, um princípio, a definição básica da eficácia. A maioria das pessoas enxerga a eficácia a partir do paradigma dos ovos de ouro. Quanto mais alguém produz, quanto mais faz, mais eficaz a pessoa é. Entretanto, conforme se pode ver na história, a eficácia resulta de 2 coisas: o produto, ou seja, os ovos de ouro, e o meio de produção, ou a capacidade de produzir, a galinha. Se você adotar um modo de vida focalizado nos ovos de ouro, negligenciando a galinha, em pouco tempo perderá a fonte dos ovos de ouro. Por outro lado, se cuidar apenas da galinha, sem dar importância aos ovos de ouro, logo não terá mais meios para alimentar a galinha ou a si próprio. A eficácia consiste no equilíbrio, no que chamo de equilíbrio PCP. P representa a produção dos resultados desejados, os ovos de ouro. CP indica a capacidade de produção, a habilidade ou bem que produz os ovos de ouro. 3 tipos de ativos. Existem basicamente 3 tipos de bens ou ativos: físicos, financeiros e humanos. Vamos abordá-los um a um. Há alguns anos, comprei um bem físico, uma máquina de cortar grama. Usei o cortador diversas vezes, sem me preocupar em fazer a manutenção. Ele funcionou adequadamente durante 2 anos, mas depois disso, começou a dar problemas. Quando tentei recuperá-lo, afiando as lâminas e revisando o motor, descobri que a máquina tinha perdido mais da metade de sua força original. Não servia para mais nada. Se eu tivesse investido em CP, manutenção e conservação do bem, ainda desfrutaria de sua P, a grama parada. Como não cuidei dele, precisei gastar muito mais tempo e dinheiro para comprar um cortador de grama novo do que teria gasto na manutenção adequada da máquina original. A eficácia, no caso, foi nenhuma. Em nossa busca frenética por resultados ou vantagens a curto prazo, frequentemente destruímos um bem físico precioso, seja ele um carro, um computador, uma máquina de lavar ou até nosso corpo e o meio ambiente.
Manter P e CP em equilíbrio representa uma enorme diferença na utilização eficaz dos bens físicos. Esta visão também prejudica o uso eficaz dos ativos financeiros. As pessoas não confundem frequentemente o capital com o lucro. Você já lançou mão do capital para melhorar seu padrão de vida, para obter mais ovos de ouro? O capital reduzido tem um poder reduzido em termos de produção de renda ou lucro. E o capital em processo de redução encolhe mais e mais, até que se torna incapaz até mesmo de suprir as necessidades mais básicas da pessoa. Nosso meio financeiro mais importante é a capacidade de ganhar. Se não investimos continuamente na melhoria de nossa própria CP, limitamos drasticamente nossas opções. Ficamos presos à nossa situação atual, morrendo de medo do chefe, da opinião que tenham de nós na empresa, dependentes economicamente e sempre na defensiva. Mais um exemplo de ineficácia. Na área humana, o equilíbrio P-CP é igualmente fundamental, até mais importante, pois as pessoas controlam os ativos físicos e financeiros. Quando duas pessoas em um casamento estão mais preocupadas em conseguir os ovos de ouro, os benefícios, do que em preservar o relacionamento que torna tais benefícios possíveis, com frequência agem de maneira insensível, sem consideração pelo outro, negligenciando a boa vontade e a cortesia, tão importantes em um relacionamento profundo. Passam a lançar mão de estratégias para manipular o outro, concentram-se em suas próprias necessidades para justificar a atitude tomada e ficam procurando provas de que o outro está sempre errado. O amor, a delicadeza, o enriquecimento mútuo e a espontaneidade começam a se deteriorar. A galinha dos ovos de ouro mostra-se mais enferma a cada dia. E o que dizer do relacionamento entre pai e filho? Quando as crianças são pequenas, sua vulnerabilidade e sua dependência são enormes. Torna-se muito fácil negligenciar o esforço exigido pela CP, treinamento, comunicação, relacionamento e atenção fundamentais. É mais fácil aproveitar as vantagens, manipular, conseguir o que você quer do jeito que você quer já. Você é maior e mais esperto e está sempre certo. Então por que não dizer a eles o que fazer e pronto? Se for preciso, grite com eles, lance mão da intimidação, insista até que façam as coisas do seu jeito. Ou então, seja indulgente. Agarre-se ao ovo de ouro da popularidade, tente agradar seus filhos, deixe que façam tudo como quiserem. Assim, eles crescerão sem parâmetros ou expectativas, sem um compromisso pessoal interno com a disciplina e a responsabilidade. Em qualquer um dos caminhos, autoritário ou permissivo, você revela uma mentalidade de ovo de ouro. Ou você quer ver as coisas feitas do seu jeito, ou prefere ser adorado. Mas o que acontece com a galinha dos ovos de ouro enquanto isso? Qual a disciplina, a confiança na capacidade de fazer as escolhas certas e de atingir metas importantes que uma criança assim terá após alguns anos? E quanto ao seu relacionamento? Quando seu filho chegar aos anos críticos da adolescência e passar pela crise da identidade, será que ele saberá, a partir das experiências vividas, que você é capaz de ouvi-lo sem julgar, que realmente se importa com ele como pessoa e que é digno de confiança, não importa o que aconteça? O relacionamento será forte o suficiente para que você consiga ficar próximo dele, comunicar-se com ele e influenciá-lo? Suponha que você queira que o quarto de sua filha esteja sempre em ordem. Isso é P, produção, o ovo de ouro. E suponha que você deseje que ela o limpe. Isso é CP, capacidade de produção. Sua filha é a galinha dos ovos de ouro, o ativo, que produz os ovos de ouro. Se houver um equilíbrio entre P e CP, ela vai limpar o quarto com prazer, sem que seja necessário ordenar, pois ela é responsável e tem a disciplina para arcar com as responsabilidades. Ela é um bem precioso, a galinha que produz ovos de ouro. Entretanto, se o seu paradigma estiver focalizado na produção, ou seja, na limpeza do quarto, vai acabar atormentando sua filha para que ela faça isso. Quem sabe seus esforços o levem a fazer ameaças ou a gritar, de modo que na ânsia de conseguir os ovos de ouro, você prejudique a saúde e o bem-estar da galinha. Vou relatar uma experiência interessante de CP ocorrida com uma de minhas filhas. Estávamos planejando um passeio a dois, algo que gosto de fazer regularmente, com cada um de meus filhos.
Sabemos que programar o passeio é tão gostoso quanto a sua realização. Sendo assim, falei para minha filha: querida, hoje é a nossa noite. O que você quer fazer? Qualquer coisa, papai, foi a resposta. Nada disso, falei. Sei que você quer ir a algum lugar especial. Sabe o que é? Ela finalmente se abriu. Acho que você não ia gostar do que eu tenho vontade de fazer. De jeito nenhum, retruquei veemente. Estou disposto a fazer o que você quiser. Qualquer atividade. A escolha é sua. Quero assistir ao filme Guerra nas Estrelas, ela falou. Mas sei que você não gosta de Guerra nas Estrelas. Na última vez, dormiu o filme inteiro. Você não gosta desse tipo de filme. Mas não faz mal, papai. Tudo bem, querida. Se é isso que você quer fazer, então vamos fazer. Eu vou gostar. Ora, papai, não se preocupe com isso. Não temos a obrigação de sair. Ela fez uma pausa e acrescentou: sabe por que você não gosta de Guerra nas Estrelas? Porque não compreende a filosofia e o treinamento de um cavaleiro Jedi. Como? Sabe essas coisas que você ensina, papai? São iguais às coisas que fazem parte do treinamento de um cavaleiro Jedi. É mesmo? Então vamos ver Guerra nas Estrelas. E foi o que fizemos. Ela sentou-se ao meu lado e me explicou o paradigma. Tornei-me o estudante, o aprendiz. Foi absolutamente fascinante. Consegui ver com esse novo paradigma a maneira como a filosofia básica presente no treinamento de um cavaleiro Jedi se manifesta nas mais diversas circunstâncias. A experiência não foi um evento P planejado. Ela resultou de um investimento CP. Foi um fruto inesperado e benéfico desse investimento. Foi muito interessante e satisfatório. Mostra que nós aproveitamos melhor os ovos de ouro quando a galinha, a qualidade do relacionamento, recebe a alimentação apropriada. CP nas organizações. Um dos aspectos mais valiosos de qualquer princípio correto é a sua validade e a possibilidade de aplicação em uma ampla gama de circunstâncias. Neste livro, eu gostaria de mostrar a vocês algumas maneiras como esses princípios se aplicam a organizações, inclusive a famílias e a indivíduos também. Quando as pessoas deixam de respeitar o equilíbrio PCP ao usarem os bens físicos nas organizações, elas provocam uma queda da eficácia organizacional e deixam para os outros apenas galinhas mortas. Por exemplo, um indivíduo encarregado de um bem físico, como uma máquina, pode estar ansioso para causar uma boa impressão em seus superiores. Talvez a empresa esteja crescendo rapidamente e as promoções aconteçam com frequência. Sendo assim, ele produz em ritmo acelerado, nada de pausas ou manutenção. A máquina trabalha dia e noite. A produção é fenomenal, os custos baixos e os lucros disparam. Em pouco tempo, o sujeito ganha a promoção esperada, os ovos de ouro. Suponha, contudo, que você seja seu sucessor no trabalho. Vai herdar uma galinha muito doente, uma máquina que a esta altura está desgastada e começa a dar problemas. Exige investimentos altos em manutenção e passa muito tempo parada. Os custos sobem barbaramente, os lucros desaparecem. E quem leva a culpa pela perda dos ovos de ouro? Você. A culpa é sua. Seu antecessor arruinou o bem, mas a contabilidade só registra o número de peças produzidas, os custos e os lucros. O equilíbrio PCP torna-se particularmente importante quando aplicado aos seres humanos envolvidos com uma organização, clientes e funcionários. Conheço um restaurante que servia um ensopado de mariscos delicioso e vivia lotado de fregueses diariamente na hora do almoço. Quando a firma foi vendida, o novo proprietário concentrou-se nos ovos de ouro e resolveu aumentar a água do ensopado. Durante mais ou menos um mês, com os custos reduzidos e a receita mantida, os lucros aumentaram barbaramente. Pouco a pouco, entretanto, os fregueses começaram a sumir. A confiança se fora e os negócios se reduziram a zero praticamente. O novo proprietário tentou desesperadamente recuperar a clientela, mas ele havia negligenciado seus fregueses, abusando de sua confiança. Perdeu um bem precioso, a lealdade dos consumidores. Não havia mais galinha alguma para produzir os ovos de ouro. Existem também as organizações que falam muito no consumidor, mas negligenciam totalmente as pessoas que lidam com o público, os funcionários. O princípio CP diz:
trate sempre seus funcionários do modo como deseja que eles tratem os clientes mais importantes. Você pode comprar o trabalho de uma pessoa, mas não pode comprar seu coração. O entusiasmo e a lealdade encontram-se no coração. Você pode comprar a força, mas não pode comprar o cérebro. A criatividade, a engenhosidade e o potencial são encontrados no cérebro. A receita ACP é tratar os empregados como se fossem voluntários, assim como devemos também tratar os clientes, pois é isso que eles são. Eles podem fornecer voluntariamente o que têm de melhor, seus corações e suas mentes. Fiz parte de um grupo uma vez em que alguém perguntou: como fazer para colocar empregados incompetentes e preguiçosos na linha? Jogue uma granada de mão, respondeu um dos presentes. Muitos dos outros membros do grupo elogiaram esse estilo machão de gerenciamento, a abordagem ou dá ou desce na supervisão do pessoal. Mas alguém do grupo perguntou: e quem vai catar os pedaços? Não haverá pedaços. Então por que você não tem a mesma atitude com seus clientes? O homem que adotou uma postura crítica quis saber: diga simplesmente, se não vai comprar nada, pode cair fora daqui. Mas eu não posso fazer isso com meus clientes, o machão falou. Então por que acha que pode fazer isso com seus empregados? Porque são meus empregados. Sei. Seus empregados são dedicados ao serviço, trabalham duro. Qual é a taxa de rotatividade da mão de obra? Está querendo me gozar? Não dá para encontrar ninguém competente hoje em dia. Temos excesso de rotatividade, absentismo, corpo mole. Ninguém dá a mínima para o trabalho. O foco nos ovos de ouro, uma atitude e um paradigma como este, mostra-se totalmente inadequado para lidar com as energias poderosas existentes no coração e na mente de outra pessoa. Estabelecer limites e metas a curto prazo é importante, mas não é tudo. A eficácia está no equilíbrio. O foco excessivo em P resulta em saúde comprometida, máquinas desgastadas, contas bancárias exauridas e relações rompidas. O foco excessivo em CP equivale a uma pessoa que passa 3 ou 4 horas por dia correndo e se gaba dos 10 anos extras de vida que consegue com isso, sem perceber que está gastando esses 10 anos na corrida. Ou então, há uma pessoa frequentando eternamente a escola, sem nada produzir, vivendo dos ovos de ouro alheios, a síndrome do estudante profissional. A manutenção do equilíbrio PCP entre os ovos de ouro, a produção e a saúde e bem-estar da galinha, a capacidade de produção, exige com frequência uma boa capacidade de discernimento. Mas eu tenho a impressão de que isso é a verdadeira essência da eficácia. Consegue-se o equilíbrio entre o curto e o longo prazo. Equilibra a necessidade de uma boa educação e o preço a ser pago por ela. Equilibra a vontade de ter um quarto arrumado e o investimento em uma relação na qual uma criança é estimulada a ser ordeira em seu íntimo, de boa vontade, espontaneamente, sem necessidade de supervisão externa. Esse princípio pode ser visto na vida de uma pessoa que se mata de trabalhar, passando a noite em claro para conseguir mais ovos de ouro e acaba exausta e incapaz de continuar produzindo. Em oposição, há uma outra que desfruta de uma boa noite de sono e acorda disposta a produzir durante todo o dia. Esse princípio pode ser reconhecido quando você força a barra para que as coisas sejam do seu jeito em um relacionamento e descobre que esse se esvaziou, ou quando dedica realmente muito tempo a um relacionamento e percebe que o desejo e a capacidade de trabalhar com alguém e de se comunicar levam a um salto qualitativo. O equilíbrio PCP é a verdadeira essência da eficácia. Aplica-se a todos os setores da vida. Podemos trabalhar com ele ou contra ele, mas sempre estará aqui. É como o farol. É a definição e o paradigma da eficácia em que se baseiam os 7 hábitos deste audiolivro. Como utilizar este audiolivro? Antes de começar a trabalhar com os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, gostaria de sugerir que você faça 2 mudanças de paradigma que aumentarão muito os benefícios que você pode obter com este material. Em primeiro lugar, gostaria de recomendar que não visse esse material apenas como um audiolivro, no sentido de algo que você ouve uma vez e coloca de lado. Você pode preferir ouvir tudo de uma vez para ter uma noção de conjunto, mas esse material pretende ser um companheiro durante o processo contínuo de mudança e crescimento.
foi organizado de modo progressivo com sugestões de aplicação ao final de cada hábito, de modo que a pessoa possa estudar e se concentrar em qualquer hábito específico quando estiver pronta. À medida que você progride e tem acesso a níveis mais profundos de entendimento e prática, pode voltar repetidas vezes aos princípios contidos em cada um dos hábitos e trabalhar para expandir seu conhecimento, sua habilidade e seu desejo. Em segundo lugar, gostaria de sugerir que mudasse o paradigma de relação com este material, passando do papel de estudante para o de professor. Utilize uma abordagem de dentro para fora e ouça tudo com um propósito em mente, o de compartilhar e discutir o que aprendeu com outras pessoas em 48 horas após a audição. Se você soubesse, por exemplo, que teria de ensinar o material contido no equilíbrio PCP para alguma outra pessoa dentro de 48 horas, isso faria diferença em sua experiência de audição? Tente agora a ouvir a sessão final deste capítulo. Ouça como se fosse dar uma aula para sua esposa, seu filho, seu colega de trabalho ou seu amigo dentro de 1 ou 2 dias, enquanto tudo ainda estiver fresco na memória, e procure notar a diferença em seu processo mental e emocional. Garanto que se você abordar o material desse modo, em cada um dos capítulos seguintes, não somente vai se lembrar melhor do que ouviu, como também a compreensão se expandirá, o entendimento será mais profundo e a motivação para aplicar o material será muito maior. Além disso, à medida que você compartilhar com os outros o que está aprendendo, de forma aberta e sincera, ficará surpreso ao notar que as impressões ou os conceitos negativos que os outros possam ter a seu respeito tenderão a desaparecer. Aqueles aos quais você transmite conhecimento passarão então a vê-la como uma pessoa diferente, amadurecida. Todos estarão mais inclinados a ajudar e apoiar o processo de integração dos 7 hábitos em sua vida. E quem sabe, também os integre na vida deles. O que você pode esperar? Em última análise, como observou Marilyn Ferguson, ninguém pode persuadir outra pessoa a se modificar. Cada um de nós toma conta da porta da mudança, que só pode ser aberta pelo lado de dentro. Não podemos abrir a porta de outra pessoa, seja por meio de argumentos ou de pressão emocional. Se você resolver abrir a sua porta de mudança para compreender e viver de verdade os princípios contidos nos 7 hábitos, estarei tranquilo para assegurar que muitos resultados positivos acontecerão. Em primeiro lugar, seu crescimento será uma evolução, mas o resultado concreto será uma revolução. Você não concorda que o princípio do equilíbrio PCP por si só possa provocar uma transformação em indivíduos e organizações desde que integralmente aplicado? O efeito final da abertura da porta da mudança aos 3 primeiros hábitos, os hábitos da vitória particular, será o sensível aumento da autoconfiança. Você vai se conhecer melhor, de um modo mais profundo e significativo. Entenderá mais a sua própria natureza, seus valores mais arraigados e sua capacidade específica de contribuir com o que tem de melhor. À medida que você vive de acordo com seus valores, seu senso de identidade, integridade, controle e direção própria preencherá sua vida com paz e alegria. Você se definirá pelo que é por dentro, não pela opinião ou comparações feitas pelos outros. Certo e errado não terão mais nada a ver com ser descoberto. Ironicamente, você descobrirá que, ao se preocupar menos com o que os outros pensam a seu respeito, vai se importar mais com o que os outros pensam de si mesmos e de suas vidas, incluindo o relacionamento que tem com você. Deixará de basear sua vida emocional na fraqueza das outras pessoas. Além disso, verificará que é mais fácil e desejável mudar, pois existe algo, um centro lá no fundo, que é essencialmente imutável. Quando você se abrir para os 3 hábitos seguintes, os hábitos da vitória pública, irá descobrir e libertar tanto a disposição quanto os recursos para recuperar e reconstruir relacionamentos importantes que se deterioraram ou mesmo que tenham sido interrompidos. Os relacionamentos em boa situação irão se beneficiar, tornando-se mais profundos, sólidos, criativos e movimentados.
O 7º hábito, se for profundamente interiorizado, renovará os 6 primeiros e o tornará verdadeiramente independente e capaz de interdependência efetiva. A partir dele, você poderá reciclar suas próprias forças. Qualquer que seja sua situação atual, eu garanto que você não é seus hábitos. Você pode trocar os antigos padrões autodestrutivos por padrões novos, por hábitos inéditos de eficácia comprovada, pela felicidade e por relacionamentos baseados em confiança mútua. Com o maior cuidado possível, eu gostaria de estimulá-lo a abrir a porta da mudança e do crescimento à medida que estuda estes hábitos. Tenha paciência consigo mesmo. O amadurecimento delicado acontece em um terreno sagrado e não há investimento maior. Não se trata, obviamente, de nenhum quebra-galho, mas posso assegurar, você sentirá benefícios e vantagens imediatos que irão encorajá-lo. Citando as palavras de Thomas Paine, tudo que obtemos com excessiva facilidade valorizamos muito pouco. Só damos real valor ao que amamos. O céu sabe colocar o preço certo nas coisas.